Flórida, o estado americano que é o quarto mais rico do país, com um PIB de 1,2 trilhão de dólares, sendo popularmente conhecida pela Disney, clima ameno e pelas casas luxuosas de diversos milionários no país. Além disso, recentemente a Flórida tem sido o estado dos Estados Unidos que mais recebeu migração interna junto com o Texas, além de estar acontecendo um grande fluxo de empresas financeiras para o estado. No entanto, quando se fala da Flórida atualmente, muitos não imaginariam que até meados do século XX, a região não conseguia atrair novos imigrantes e era o estado menos populoso do sul americano. Porém, atualmente, a sua população de 21,7 milhões de habitantes desfruta de um PIB per capita de apenas 46 mil dólares, sendo bem abaixo da média do país de 69 mil dólares. E apesar da inclinação ao Partido Republicano no estado, esse fator não parece estar impedindo pessoas de estados mais democratas, como Califórnia e Nova York, de aumentarem a migração para a região. E nesse vídeo, vamos entender por que a Flórida é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, além do motivo de estar crescendo tanto nos últimos anos. Para entender a história da Flórida atualmente, precisamos primeiro olhar para o contexto histórico do estado, que foi a primeira grande reivindicação pelos europeus na América do Norte, sendo fundada em 1513 como a Flórida Espanhola. Naquele momento, como a Flórida não possuía ouro ou prata como outros territórios espanhóis na América, a região era utilizada como um ponto estratégico para a exploração de outras colônias pela Espanha, além do desenvolvimento de pequenos pontos agrícolas e pecuários. No entanto, ao longo do tempo, a Flórida havia se tornado um fardo para a Espanha, pois não era lucrativo o suficiente e os espanhóis não conseguiam incentivar os colonos a se estabelecerem na região. Com isso, 300 anos após os espanhóis terem reivindicado pela primeira vez a península, a Espanha vendeu o território para os Estados Unidos em 1819, que pagaram na época apenas 5 milhões de dólares. E apenas em 1845, a região iria atingir o status de estado americano. O maior problema em relação à Flórida era que, devido à sua economia relativamente limitada na época, concentrando-se apenas na produção de frutas cítricas, cana-de-açúcar e gado, tinha uma dificuldade de atrair pessoas para se estabelecerem na região. Tanto que até meados do século XX, a Flórida ainda era o estado menos populoso do sul dos Estados Unidos. Além disso, como a economia era baseada na agricultura e utilizava majoritariamente mão de obra escrava, durante a Guerra Civil Americana, que ocorreu entre 1861 e 1865, a Flórida estava entre os 11 estados escravistas que declararam a independência dos Estados Unidos e formaram os Estados Confederados da América. Para se ter uma ideia, 44% da população da Flórida na época era formada por afro-americanos. Entretanto, a Confederação acabou derrotada em 1865 e a Flórida foi reintegrada à União, além do fato de que a escravidão, que era a mão de obra predominante nesses estados, acabou abolida. Contudo, atualmente, a situação da Flórida é muito diferente, pois o estado é extremamente relevante para a economia americana, sendo a quarta maior do país, atrás apenas da Califórnia, Texas e Nova York. E ao realizarmos uma comparação com países, o seu PIB de 1,2 trilhão de dólares estaria próximo do México e à frente de países como a Arábia Saudita e Holanda. E com isso, surge a pergunta de como a Flórida conseguiu superar as suas dificuldades e se tornar um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Nesse contexto, é importante citar o boom populacional do estado que ocorreu a partir de meados do século XX, motivado principalmente pelo baixo custo de vida, clima ideal e obras de infraestrutura como rodovias e aeroportos, graças à crescente popularização comercial das aeronaves, que ajudaram o boom do turismo na região com o estabelecimento de hotéis e resorts, que consequentemente geraram novos empregos e negócios. E naturalmente, essa grande variedade de praias e parques temáticos, além das belezas naturais, ajudaram o estado a receber milhões de visitantes todos os anos, impulsionando o turismo na região. E esses fatores contribuíram para a Flórida ser o segundo estado mais visitado do país, recebendo 122 milhões de turistas anualmente. Além disso, o clima da Flórida é extremamente atrativo para o sucesso desse setor, principalmente para quem mora no norte do país, tanto que é conhecido como o Estado do Sol,
pois como possui temperaturas mais quentes durante todo o ano, a Flórida é um destino popular para as pessoas que buscam alívio dos invernos rigorosos do norte, o que contribui para uma grande quantidade de casas de veraneio na região. E esses fatores atraíram a atenção de Walt Disney, interessado em estabelecer um parque temático na costa leste dos Estados Unidos, abrindo o primeiro parque no estado em 1971. E para dar à Disney a possibilidade de desenvolver sua infraestrutura sem custos para os residentes do estado, o governo da Flórida passou a lei conhecida como Reedy Creek Improvement Act em 1967, que dava à Disney total controle governamental sobre o distrito ao redor de seus parques. E essa lei vai ser totalmente abolida em 2023, algo muito controverso, pois alguns políticos e críticos julgaram que foi uma retaliação do governo conservador da Flórida, após a Disney criticar fortemente a lei que proibiu a instrução sobre orientação sexual ou identidade de gênero nas salas de aula da educação infantil do estado. Além disso, devido à alta disponibilidade de terras vagas, a Flórida se tornou um grande centro militar para os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, algo reforçado posteriormente com a popularização da indústria aeroespacial e a abertura do Kennedy Space Center, o principal centro de lançamento de voos espaciais da NASA. E graças à sua grande variedade de cientistas, engenheiros e pilotos, o estado tem mais de 2.000 empresas relacionadas ao setor aeroespacial, contribuindo com mais de 175 bilhões de dólares anualmente. Também vale mencionar que, devido à sua localização privilegiada, a Flórida é o 6º maior exportador dos Estados Unidos, exportando anualmente cerca de 55 bilhões de dólares, principalmente para a América Latina, tendo como seu principal parceiro o Brasil, com o fornecimento de fertilizantes, maquinários e peças de aeronaves. Essa geografia também influencia na presença militar, que é responsável por 9% do PIB da Flórida. E atualmente, existem 22 grandes bases militares no estado, que empregam mais de 770 mil pessoas, além de auxiliar diretamente na infraestrutura. Além do mais, recentemente a Flórida está se tornando um grande centro financeiro, com diversas empresas como Goldman Sachs, Elliott Management e Tiger Global Management considerando ou abrindo escritórios no estado, em uma tentativa de criar uma Wall Street no sul. Os diversos benefícios fiscais, como a falta de imposto de renda estadual, além do estilo de vida atrativo em comparação com Nova York, estão contribuindo para essa mudança. Um bom exemplo disso é que se uma pessoa ganha um salário de $1 milhão em Nova York, salvaria cerca de $100 mil em impostos caso se mudasse para a Flórida. Outro ponto importante é a mudança política do estado, pois diferente do Texas, que tradicionalmente é um estado republicano, ou a Califórnia, que há anos tem se tornado cada vez mais democrata, a Flórida até há pouco tempo era um estado pendular, ou seja, estados onde há uma clara oscilação e não possui uma estabilidade dos dois principais partidos, sendo alvos de campanhas nos períodos eleitorais. No entanto, recentemente os republicanos têm conseguido uma ampla vantagem, com o ex-presidente Donald Trump vencendo o estado em 2016 e 2020, além das vitórias nas eleições de meio de mandato em 2018 e a eleição do governador conservador Ron DeSantis, um possível candidato para suceder Trump como líder do Partido Republicano. Além disso, foi o único estado americano onde Trump ganhou por uma margem maior do que em 2016, e pela primeira vez na história moderna, em 2022, há mais eleitores republicanos registrados no estado da Flórida do que eleitores democratas. E esse fator não pode ser subestimado, pois a Flórida tem sido um local muito popular para imigrantes, experimentando um grande aumento populacional nos últimos anos, recebendo 211 mil novos residentes entre 2020 e 2021, o segundo maior crescimento do país, atrás apenas do Texas. E esses dois estados têm sido frequentemente citados pelo potencial de crescimento econômico, enquanto estados como Califórnia e Nova York, que antigamente eram referência para novos imigrantes devido às oportunidades de emprego, estão perdendo residentes. E essa mudança populacional é um fato curioso, pois por mais que algumas pessoas estejam propensas a mudar de estado devido ao clima, a Califórnia sempre foi notória por um clima extremamente agradável, além de que lugares como Nova York sempre foram notórios por possuírem grandes oportunidades de emprego.
Todavia, por mais que esses estados paguem os salários mais altos dos Estados Unidos, o custo de vida está se tornando muito caro. Além disso, os altos impostos, excesso de regulações e as políticas restritivas na pandemia foram a gota da água para muitas pessoas que procuraram se mudar justamente para 2 dos estados menos restritivos nesse período, além de notórios por possuírem baixos impostos e valorizarem a liberdade individual. A popularização do home office também pode estar motivando essa mudança, já que agora as pessoas podem trabalhar para empresas localizadas nesses estados com salários altos, mas morar em estados com um custo de vida mais baixo. E dentro do assunto imigração, vale mencionar que justamente por ter impostos entre os mais baixos do país, sendo um dos 9 estados que não cobram imposto de renda estadual, há anos a região tem atraído ricos, sendo também o estado que mais atraiu riqueza nos Estados Unidos nos últimos anos, com apenas em 2020, pessoas que somadas têm a renda bruta de 23 bilhões de dólares em renda migrando para a Flórida. E essa migração é extremamente benéfica para o estado, pois esse fluxo de residentes está ajudando a impulsionar a economia local, aumentar a receita tributária e fomentar novas atividades comerciais. Contudo, é importante citar que apesar de possuir o 4º maior PIB americano, o PIB per capita da Flórida de 46 mil dólares se encontra na posição 40 entre os 50 estados. E essa questão se deve a alguns fatores, como o fato da população da Flórida ainda ser composta por muitos aposentados e estudantes, que não produzem o suficiente para impulsionar o PIB da região, além de que algumas das principais atividades econômicas do estado, como a agricultura, principalmente da produção de frutas cítricas, e o turismo, são notórias por uma produtividade abaixo da média. Portanto, a Flórida tem sido um dos estados mais atraentes no país para imigrantes, seja pelo seu clima ideal ou sua economia dinâmica que continua crescendo. Porém, é válido mencionar que até pouco tempo, o estado era notório por sua grande dependência do turismo, além de possuir salários baixos e uma alta desigualdade social. E com isso, o declínio de outros estados que eram referência para oportunidades pode fazer com que a Flórida se aproveite da situação e continue crescendo ainda mais nos próximos anos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Para assistir conteúdos exclusivos, siga o Sem Economês no Instagram, o link é o primeiro da descrição. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.